Mais uma vez eu renovo um muito bom dia a todos e a todas que aqui estão, meninos e meninas. O nosso encontro de hoje se propõe a explorar as formas de extinção do contrato. Eu antecipo a vocês, eu deixo bastante claro que eu não me lembro de um livro sequer, eu não me lembro de uma obra sequer que tenha catalogado todas essas formas e tenha tentado sistematizá-las, ok? A literatura jurídica, de um modo geral, trabalha com 3 ou 4, 5 ou 6 nos melhores manuais. É difícil a gente encontrar esse tratamento que eu vou compartilhar com vocês. É difícil, eu confesso que eu não me lembro de um livro sequer que tenha trazido todas essas 16 formas que eu pretendo abordar de extinção do contrato. Vamos falar, portanto, ao longo dessa nossa conversa de hoje, sobre cada uma delas. A primeira pode parecer uma obviedade, mas não pode ser olvidada, não pode ser esquecida, o pagamento. Aliás, como ensina o professor Clóvis do Couto e Silva, o pagamento atrai e polariza o processo obrigacional, é o seu fim. Fim, termo final, em termos gerais, sem sombra de dúvida, mas fim também enquanto finalidade. Na medida em que, quando contratamos, e aqui estou ligando o contrato com o direito das obrigações, ou o direito dos contratos com o direito das obrigações, na medida que, quando contratamos, esperamos o adimplemento. Ninguém contrata esperando que o contrato não seja cumprido para que possa receber perdas e danos. Pelo menos não dentro de um contexto de normalidade. Ninguém pactua um contrato turístico esperando chegar no destino e não encontrar reservada para si a acomodação prometida. Ninguém espera que o voo atrase ou que sua bagagem se perca, voltando ou não tempos mais tarde. Então, o pagamento atrai e polariza o processo obrigacional, é o seu fim e também é uma das formas de extinção de um contrato, ainda que visualizemos a possibilidade de permanência de deveres pós-contratuais. E como o fantasma que acompanha o príncipe Hamlet, seguem a acompanhar um contrato já extinto. Nós temos deveres pós-contratuais, deveres que se projetam para além do pagamento, que põe fim ao contrato. Mas esses deveres, tratados como deveres gerais de conduta, que eu sigo o professor Paulo Lobo, não afastam a percepção de que o pagamento pôs fim a um contrato. E aqui, como pagamento, leiam tanto o pagamento direto, como todas aquelas formas que vocês conheceram quando passearam pelo direito das obrigações. Tanto o pagamento direto, como formas indiretas de pagamento, como a novação, como a imputação do pagamento, como a consignação em pagamento, como a dação em pagamento, como a confusão, como a remissão, e por aí a coisa vai. Ponto 1. Segunda forma de extinção de uma obrigação, muito próxima à ideia trabalhada com vocês, mas com uma peculiaridade, aquilo que trabalhamos como o advento do termo final com o pagamento. E por que ela entra aqui com uma dimensão de especificidade? Né? Qual é a especificidade que nós temos aqui nessa situação? Advento do termo final com o pagamento. Aqui nós temos contratos por meio dos quais se transfere a posse e tem um termo final. E esses contratos, quando deste momento final, impõem a restituição do bem que havia sido transferido, cuja posse, uso e gozo haviam sido transferidos. Esses poderes inerentes ao domínio, uso pessoal para desfrute, para deleite, gozo no contexto jurídico como ideia que nos leva a perceber exploração econômica. O advento do termo final impõe ao locatário, impõe ao comodatário
impõe, se é o caso, ao depositário o dever de restituir a coisa. Restituir coisa certa. Obviamente que só haverá pagamento nesses casos quando o bem é restituído, posto que, se não o for, em cada um desses tipos contratuais, eu tenho respostas que não são necessariamente as mesmas. Na locação imobiliária, por exemplo, a não restituição do bem diante do advento do termo final, daquele termo projetado originalmente para extinção do contrato, implica a chamada prorrogação do contrato. No comodato, em princípio, por outro lado, haverá uma uma situação que podemos trabalhar como uma forma de esbulho, de descumprimento do contrato, o que impõe algumas sanções, dentre outras, nos termos da codificação civil, aquilo que é conhecido como aluguel-sanção. Portanto, pode o comodante, o proprietário do bem emprestado a outro, estipular uma quantia em dinheiro que será composta a partir, uma parte dela, do aluguel, do preço de mercado para a alocação, a título de aluguel, e, de outra parte, uma forma de sanção pecuniária, uma espécie de sanção pecuniária que vai servir de estímulo ao cumprimento daquela obrigação assumida originariamente de restituir o bem e, assim, por fim, efetivamente, ao contrato. Terceira forma que queria compartilhar com vocês nesta manhã de extinção de um contrato está no implemento de uma condição resolutiva expressa. Essa matéria é tratada no artigo 474 da nossa Codificação Civil. Vamos lembrar que, quando pensamos em condições, estamos a falar sobre aquilo que a dogmática trata como evento futuro e incerto. É disso que trata uma condição, um evento futuro e incerto. A condição pode ter natureza suspensiva, nesses casos os direitos não são adquiridos até que ela seja implementada, ou pode ter uma natureza resolutiva, põe fim a direitos atribuídos anteriormente, e é aqui que nós teremos a extinção do contrato. Ela é bastante comum, essa situação de condição resolutiva, é bastante comum, por exemplo, em contratos de doação. Estipula-se que, caso determinado comportamento não seja assumido por parte do donatário, o contrato será resolvido. Imaginem-se, enquanto estudantes, que porventura tenham nascido em famílias que tenham posses. Numa cidade muito pequena, quando da transição do ensino médio para a universidade, o familiar, o pai, a mãe, o avô, tem uma conversa muito séria com este jovem estudante, com esta jovem estudante, nos seguintes termos: eu lhe dou este carro, ele é seu, documentação lavrada junto ao Detran, prefeito administrativo, e mais do que isso, mensalmente eu me comprometo a depositar uma quantia em dinheiro para a manutenção do automóvel, porque muitas vezes de pouco adianta eu ter o carro e não ter a grana necessária para abastecê-lo, para as manutenções, para as revisões, e por aí a coisa vai. Pois bem, então, está doado, é seu. Mas, como eu quero incentivá-lo, como eu quero incentivá-la a estudar, né, e evitar que, num pensamento assim bem tradicional, que você se perca na cidade que é um pouco maior que aquela em que você cresceu, vamos estabelecer aqui também uma condição. Se as suas notas por 2 semestres consecutivos, se pelo menos 2 das suas notas por 2 semestres consecutivos estiverem abaixo, qualquer das suas notas abaixo da média, abaixo de 6, a doação considerar-se-á desfeita. Será resolvido o contrato. Essa é a condição. Quer dizer, eu tenho um dado objetivo. Notas vermelhas, 2 pelo menos em semestres consecutivos, implicam na extinção da doação. Até que o exemplo foi bastante generoso. Normalmente as situações são um pouco mais radicais. De qualquer sorte, o implemento de uma condição resolutiva que tenha sido expressamente ajustada
pelos contratantes, põe fim ao contrato. E eventual reconhecimento judicial que se faça necessário, porque uma das partes insista em não reconhecer a extinção deste contrato, terá natureza meramente declaratória. Quando a gente olha para a matriz pontiana de classificação das ações, que é feita por conta da natureza das sentenças, daquilo que as sentenças têm de carga primordial, essa sentença que reconhece a extinção do contrato em razão do implemento de uma condição que tenha sido expressamente pactuado, de uma condição resolutiva, é uma decisão que tem natureza, em meu sentido, explicitamente declaratória, ou primordialmente declaratória. Quarta situação de extinção do contrato, e, por favor, tomem a palavra se algo não ficou claro, seja via chat, seja via uso do microfone, está bem? Quarta situação, morte do devedor na obrigação de fazer. Aqui temos aquilo que o professor Orlando Gomes denomina cessação do contrato. Repito, cessação do contrato. Professor, mas quando o devedor morre, o espólio assume a responsabilidade. O credor não vai ficar na mão. Vejam, o credor tem direito à tutela específica a ser exigida junto ao espólio ou mesmo junto aos herdeiros, em condições muito pontuais e peculiares que não cabe a mim explicar neste momento. Quando eu tenho uma obrigação de dar ou uma obrigação de não fazer. A obrigação de fazer, com a morte do devedor, leva à extinção do contrato. E pouco importa se ela era uma obrigação intuito persona ou não. Se era uma obrigação considerada personalíssima, que só poderia ser desempenhada por um determinado profissional, um cientista que desenvolveu uma tese específica, um qualificadíssimo cirurgião plástico, uma banda muito específica, por conta... Aliás, toda banda é específica, por conta das músicas que tem, por conta dos ritmos que difunde. Não. Em qualquer obrigação de fazer, a morte do devedor põe fim ao contrato. Professor, mas e o credor? Cabe ao credor, diante da extinção do contrato, reaver aquilo que porventura tenha antecipado. Se ele pagou parte da sua obrigação, este valor deverá ser restituído. Se ele pagou toda a prestação ajustada originalmente, todo o valor deverá ser restituído, e tudo isso independentemente de falarmos em perdas e danos. Nicole, por favor, me explica melhor a sua pergunta. Abre o microfone e faz a pergunta que talvez fique mais claro, tá bom? Do que escrever. Tá. Não, é que eu não entendi, assim, porque tu fala que a morte implica na extinção, né? Só que daí tu levantou que eventualmente os sucessores, né, ficam com o patrimônio e tal da pessoa que morreu. Eu não entendi se eles vão ter que manter aquela relação contratual, ou se para ela poder ser adimplida, tu vai ter que criar um novo contrato ou algo novo para tu poder resolver essa questão, sabe? Não entendi muito bem isso. Tá bom, então vamos lá com 2 pequenos exemplos. Um ligado a uma obrigação de dar, um ligado a uma obrigação de fazer. Está bem? E talvez tudo isso se esclareça, e já antecipo que não há novos contratos que surgem neste universo. A gente está falando de um mesmo processo obrigacional. Daí a importância, e o Gabriel sabe disso, da leitura do trabalho, da compreensão, pelo menos, do trabalho do professor Clóvis do Couto e Silva, de obrigação como processo, e melhor que leiam Judite Martins Costa, os seus textos sobre o direito das obrigações, nos quais ela enfrenta o processo obrigacional ou a ideia de obrigação como processo.
processo aqui no sentido hegeliano. Mas vamos dar um pouco de densidade para essa fala, para torná-la mais palatável. Está bem? Então, imagine que o Francisco, e vamos ficar com o Francisco, é o devedor. Na primeira situação, Francisco deve a Nicole, por conta da pergunta, uma quantia em dinheiro. Morreu Francisco. Francisco deve a Nicole uma quantia em dinheiro porque pactuaram um contrato de compra e venda. Nicole vendeu algo a Francisco, um livro, um carro, uma casa, uma fazenda, pouco importa. Francisco é devedor de uma quantia em dinheiro. Esse pagamento havia sido prometido para hoje, 20 de maio. Francisco morreu há 5 dias, vítima da Covid-19. Estava em Brasília, em uma dessas visitas sem máscara, com aglomerações ao STF, esse comportamento manifestamente antidemocrático, e, enfim, foi vítima do seu próprio comportamento, foi vítima da sua irresponsabilidade ou da sua falta de solidariedade. E a Nicole quer saber de receber o seu dinheiro. Ela vendeu o imóvel, ela vendeu o imóvel foi entregue, o móvel foi entregue, e a Nicole quer receber o seu dinheiro. Francisco, quando morre, morre deixando bens. O espólio. Quer dizer, esse conjunto, essa universalidade de relações deixadas pelo de cujos, créditos, débitos, posições jurídicas ativas, posições jurídicas passivas, elas precisam de uma resposta. Eu preciso verificar o que vai ficar, se vai ficar de patrimônio, para que esses bens sejam divididos entre os herdeiros de Francisco. Francisco morreu deixando 2 filhos, e apenas 2 filhos. Morreu, já era viúvo, deixou apenas 2 filhos. Não tem netos, para facilitar o nosso exemplo. O filho que for administrar este espólio, ou eventualmente ambos, cada um com a cota parte correspectiva, desde que o Francisco tenha deixado patrimônio para isso, deverão honrar este compromisso pecuniário. E se não fizerem isso voluntariamente, Nicole poderá bater as portas do judiciário com uma ação de cobrança ou, porventura, com uma execução de título extrajudicial, se for o caso, que houver um contrato de compra e venda por escrito com assinatura de testemunhas instrumentais. Então, se eu tenho o contrato na forma escrita com testemunhas instrumentais, se ele está regular nos termos da lei para servir como um título executivo, Nicole pode ajuizar uma execução de título extrajudicial, pulando a fase de conhecimento. Se não há essa minuta que serve de título executivo, ela pode ajuizar eventualmente uma ação monitória ou, a depender da situação, uma ação de cobrança. A ação monitória tem um procedimento um pouco mais célere que o procedimento ordinário no direito processual civil. Morre o devedor de quantia em dinheiro, a relação jurídica obrigacional se mantém, apenas havendo ali a sucessão do polo passivo. Não é mais Francisco, mas o seu espólio, que o representa, que ocupa o seu lugar, ou, porventura, os 2 filhos de Francisco. Opa, isso até é nome de filme. Não é? Nicole, está claro até aqui? Mesmo contrato, mesma relação jurídica obrigacional. Houve apenas uma situação de sucessão no pior dos mundos. Agora, troque a obrigação assumida por Francisco. Troque a obrigação. Não olhemos mais para um dar, mas olhemos para um fazer, para uma obrigação de fazer. Francisco havia se comprometido a trocar as telhas da sua casa. Francisco havia se comprometido a cortar a grama da sua casa. Francisco havia se comprometido a limpar a piscina da sua casa. Alguém aqui tem alguma dúvida de que todos esses exemplos não são exemplos de obrigações de fazer personalíssimas? Trocar telhas, cortar a grama ou limpar a piscina são atividades que, em termos gerais,
qualquer um de nós conseguiria fazer. Por favor, não vão trocar as telhas das casas de vocês se vocês não tiverem essa experiência, porque é um pouco mais perigoso, tá bom? Mas cortar grama e limpar a piscina são atividades mais tranquilas. Alguém tem alguma dúvida de que nós temos aqui situações que não podem ser tratadas como obrigações de fazer personalíssimas? Morreu Francisco, no mesmo cenário. Hoje, o contrato deveria ser cumprido. A obrigação nascida no contrato deveria ser desempenhada. É possível sustentar que essa obrigação tenha como ser exigida? Nicole, dá para exigir dos filhos de Francisco que troquem as telhas, cortem a grama, limpem a piscina? A resposta é não. Ah, não sei. Não. Tá. Não dá. Tá? Por que não dá? Porque o contrato era para ele fazer, né? Não, Era para ele cortar, não? porque o contrato impunha um fazer, não que ele tivesse que fazer, mas impunha um fazer. E a morte do devedor na obrigação de fazer extingue o contrato. Olha a dimensão prática que é necessariamente albergada pelo direito, né? Pelo direito privado. Essa dimensão prática que informa o pensar o direito privado através dos séculos. Um filho de Francisco é médico, cirurgião. O outro filho de Francisco é comandante da brigada militar. Inverta a situação. Você contratou Francisco para acompanhar um processo judicial do início ao fim. Ele trabalhava no escritório artesanal, sozinho, sem mais ninguém. Ele e uma secretária eletrônica. Morreu Francisco, tinha 2 filhos, um é jogador de futebol, o outro lutador de MMA. E os exemplos se multiplicam, não há sentido algum em trabalharmos que as obrigações de fazer se mantenham com a morte do devedor. Logo, se a obrigação não se mantém, se ela torna-se inexigível, perde o seu sentido, isso importa, isso implica a extinção do contrato. A devolução daquilo que porventura tenha sido antecipado, Nicole, tem a ver com um dever de natureza restitutória. E aí é importantíssimo que a gente consiga entender, e mais uma vez, vamos estudar Judite Martins Costa, vamos estudar Felipe Peixoto Braga Neto, vamos estudar os clássicos. Esses 2 autores não são clássicos. Felipe, aliás, é alguém que tem a minha idade, e eu não quero ser tratado como um clássico, por favor. Deveres restitutórios não são a mesma coisa que deveres reparatórios. Quando eu ofereço o curso de obrigações, normalmente um desses questionários que algumas de vocês enlouquecem fazendo, né? Tem gente até que vai reclamar com os meus chefes, vez por outro, um semestre sim, um semestre não. Pô, o professor pediu muitas questões, tem que ser feitas manuscritas. Há um sentido nisso, tenho certeza. Tenho certeza que é permitir que vocês cheguem aqui, quando fizeram aquele curso, conhecendo esses detalhes, e o que facilita muito caminhar por toda a complexidade do direito dos contratos. Então, se morre o devedor na obrigação de fazer, e porventura este devedor tenha recebido algo, portanto, algo que fez crescer o seu patrimônio, o que cabe ao espólio é simplesmente, diante da impossibilidade de manter-se esse contrato, desta forma peculiar de extinção do contrato, é um dever restitutório. Devolva, de modo a evitar, né, um enriquecimento que não se justifica, porque se o contrato bilateral é uma troca de valores econômicos e ali se projetou um dar dinheiro por um fazer alguma coisa, um dar dinheiro por um fazer alguma coisa, como o fazer torna-se impossível, se esse dar foi antecipado, restitua-se. A lógica do res perit domino prevalece, até mesmo naquelas situações em que não há um res, em que não há uma coisa, em que aquilo que se prometeu foi pura e simplesmente um
fazer. Esperando ter sido claro nessa exemplificação, tentando dar um pouco de concretude a algo que é bastante abstrato e que, às vezes, confesso, por conta do contato íntimo que tenho com as questões, passa ao largo a preocupação. Preciso de mais exemplos. Me peçam, por favor, quantos exemplos vocês quiserem, porque conversaremos sobre eles o tempo necessário para que compreendam as ideias. Os pontos 5 e 6, as formas 5 e 6 de extinção do contrato foram trabalhadas por vocês nas matérias introdutórias de direito civil, quando estudaram a teoria das nulidades. Porque, ainda que importantes autores nem sempre reconheçam dessa forma, pelo menos numa perspectiva pragmática, tanto a declaração de nulidade de um contrato, como a desconstituição de um contrato anulável, levam ao seu fim. A segunda situação ainda com mais clareza, porque os contratos anuláveis estão aptos à produção de efeitos jurídicos até que venham a ser desconstituídos. Os contratos anuláveis não são privados da possibilidade de produção de efeitos jurídicos. Eu preciso desconstituí-los. Eu preciso de uma pretensão com natureza desconstitutória. Eu preciso de uma sentença com natureza desconstitutória por meio de uma ação de anulação de ato ou de negócio a ser alcançada por este caminho, por essa trilha processual. Nos contratos nulos, de alguma forma é possível dizê-lo também, esses contratos que existiram, alguma esperança por parte das partes da produção de efeitos jurídicos, ou pelo menos de uma dessas partes, e que, infelizmente, não produzirão efeitos típicos, pelo menos os efeitos almejados. Qualquer transmissão patrimonial possibilitada, viabilizada por meio de um contrato nulo, é uma transmissão patrimonial meramente aparente, há apenas transferências possessórias aí. E, de qualquer sorte, uma declaração de nulidade ratifica aquilo que se afirma aqui em termos pragmáticos. Nulo e anulável. A declaração de nulidade ou a desconstituição de um contrato anulável são duas formas aqui catalogadas como formas de extinção de um contrato. Sétima forma, sétima situação que eu quero trabalhar com vocês de extinção do contrato. Oi, gente, eu voltei. Estou de vermelho como o papai. Distrato. Distrato. O que é o distrato? Distrato é o contrato que põe fim ao contrato. Essas palavras também são do professor Orlando Gomes, que é um autor que vocês precisam ler. Orlando Gomes é um autor que precisa ser lido. Distrato é o contrato que põe fim ao contrato. Artigo 472 da Codificação Civil. O distrato deve observar a mesma forma exigida por lei para a validade do contrato. Repito, o distrato deve observar a mesma forma exigida por lei para a validade do contrato. Isso quer dizer, quando a lei impõe forma pública para um determinado contrato, a mais comum, o contrato de compra e venda imobiliária com valor superior a 30 salários mínimos, porventura, caso desejam as partes não prosseguir neste contrato, ambas arrependeram-se, trocaram uma ideia e chegaram à mesma conclusão, que aquele contrato, que aquela compra e venda não foi uma boa escolha, deverão observar a mesma
forma prevista por lei para o ajuste do contrato. Aliás, distrato é uma figura que tem sido muito lembrada no contexto do que se batizou equivocadamente de lei do distrato. Porque as situações descritas na lei do distrato raramente são verdadeiras hipóteses de distrato. Distrato e contrato. Distrato é uma forma que preenche com precisão uma pequena parte do conceito clássico de contrato, ou de uma das possibilidades que nasce no contexto da literatura jurídica clássica de conceituar o contrato. Talvez aquela que seja uma das mais simples, com algum grau de imprecisão hoje, por conta do labor do tempo, mas que, sem dúvida, ainda exprime muito quando se pensa em contrato. Contrato é a fusão de declarações de vontade que tem por fim criar, modificar ou extinguir uma relação jurídica de cunho obrigacional, de cunho patrimonial. Para cá e para lá, extinguir uma relação jurídica. É isso que se busca por meio do distrato. Distrato é o contrato que põe fim a um contrato. Isso é poético. Da mesma forma que contrato, distrato, conversando. E é claro, nós já falamos sobre isso em outros momentos ao longo do nosso curso, o Código Civil está quase todo ele no livro dos contratos, pensando no mundo que existia durante o tempo decimonônico. O Código Civil, quando regra o direito dos contratos, salvo rara exceção, ele segue olhando para um mundo de contratos paritários. Ele desconhece este modelo que ganha corpo a partir da metade do século passado, esta forma de contratação a qual nós aqui estamos todos já bastante adaptados do contrato que nasce diante da adesão às condições gerais de contratação. Mas nesse contexto de explicação, fica fácil perceber quando teremos um distrato. Próxima forma, resilição. Resilição. Por favor, e faço meia-culpa, eu já cometi esse erro também. Ele é muito comum na literatura jurídica, ele está presente em uma série de manuais. A resilição é necessariamente bilateral. O erro comum, reconheço, já o cometi, porque muita gente escreve sobre isso, é equívoco, isso é equívoco, está bem, tá? Não é opção dogmática. A resilição é necessariamente unilateral, não existe resilição bilateral. Esta fusão de declarações de vontade para pôr fim a um contrato denomina-se distrato. A resilição necessariamente unilateral é um direito formativo extintivo. A natureza das manifestações de vontade é bastante diferente. Então, esta oitava forma que apresento para vocês agora, denominada resilição e prevista no artigo, especialmente prevista no artigo 473 do Código Civil, é um direito formativo com uma dimensão extintiva. Na corruptela, direito formativo extintivo. Marcos, o que é um direito formativo extintivo? Sem enfrentar outras classificações, ficando apenas na dicotomia, porque poderíamos ir além, eu tenho aqui um direito subjetivo, eu tenho aqui um direito formativo. Direito subjetivo, no polo ativo, assegura a alguém um crédito. No polo passivo, um débito. E no contexto desta ideia de débito, desta posição jurídica passiva,
eu tenho alguém obrigado a dar, fazer ou não fazer alguma coisa. Por meio do exercício de um direito subjetivo, eu obrigo alguém a dar, fazer ou não fazer alguma coisa. No direito formativo, eu manifesto a minha posição jurídica, eu exercito esse direito contido nessa posição jurídica e produzo um estado de sujeição. O devedor, em um direito formativo, não tem conduta devida, não tem conduta esperada. O devedor de um direito formativo, a ele impõe-se o que chamamos estado de sujeição. A situação mais comum, o melhor dos exemplos, está no divórcio. Alberto não quer se casar, não quer se manter casado com Sofia. Henry não quer mais se manter casado com a atriz que desposou há algum tempo, ou vice-versa. E no Brasil, pelo menos no Brasil, em outros tantos países, a coisa também funciona assim. Se eu não quero mais me manter casado, não há como alguém obrigar-me a manter-me casado. Aliás, o divórcio hoje é algo que pode ser obtido liminarmente e inaudita altera pars. Para trazer isso para trazer alguns exemplos mais próximos do nosso curso, imaginem vocês que eu não quero mais manter o contrato com um advogado que eu havia contratado para uma determinada ação de cobrança, para uma determinada ação de investigação de paternidade, para uma determinada ação possessória, para auxiliar-me em uma uso capião. Não quero mais este advogado. Invertam a situação. O advogado está cansado daquele cliente, está cansado da desconfiança daquele cliente, que toda semana, doutor, e o meu dinheiro? Doutor, eu vi que houve uma movimentação no site do tribunal. O meu dinheiro saiu? O senhor já recebeu o meu dinheiro? O senhor está com o meu dinheiro? Isso se repete se algumas de vocês já têm a prática de um estágio e um pouco de sensibilidade, um pouco de tempo, os dois ao mesmo tempo, vão conseguir começar a perceber essas nuances. Em ambos os casos, a resilição me permite pôr fim àquele contrato. Não quero mais manter-me neste contrato. A denúncia, que é a próxima figura listada para vocês, a denúncia, que é a próxima figura listada para vocês, é muito próxima da resilição. Também é um direito formativo extintivo. Resilição e denúncia caminham de mãos dadas. E aqui eu estou trabalhando com Pontes de Miranda, tá bom? Para compartilhar o referencial teórico com vocês. Raríssimos são os autores que fazem essa diferenciação. É muito mais comum entender que a denúncia é a forma por meio da qual alguém unilateralmente põe fim ao contrato. Alguém, portanto, exerce o seu direito de residir um contrato. Eu gosto da sofisticação pontiana, também trabalha dessa forma o professor Rodrigo Xavier Leonardo, e se a resilição pressupõe contratos com termo final, a denúncia pressupõe contratos sem termo final. Portanto, eu denuncio um contrato de locação sem termo final. Eu denuncio o contrato que tenho, por exemplo, com a UOL como provedor de internet. Eu denuncio o contrato que tenho, porventura, com a GVT ou com a NET, no que diz respeito à oferta de serviços de TV a cabo, se não há um termo final, porque às vezes esses contratos são contratos que têm termo final. Todos sabemos que os contratos que temos, ou alguns dos contratos que temos com os nossos provedores de telefonia celular, têm termo final, porque tem cláusulas de
fidelização e eles são renovados sucessivamente. Denuncio o contrato de conta corrente ou de conta poupança que, porventura, eu tenha com o Banco do Brasil, com o Santander, com o Itaú, com o Nubank, porque em todas as situações, em princípio, eu não tenho um termo final. Se houver o termo final, não falaremos em denúncia, falaremos em resilição. Mudam as palavras apenas, como vocês podem perceber, bastante bem. Sobre essas figuras, eu tenho ainda que dividir com vocês uma outra peculiaridade. Nos termos do artigo 473 da Codificação Civil, nos termos do artigo 473 da Codificação Civil, e deixem mostrar esta tela, eu acho que esse ponto é importante. A resilição opera mediante denúncia, é isso que vai dizer a maior parte da literatura, mas leiam este parágrafo único, por favor. Leiam este parágrafo único com atenção. O que nós temos aqui? Uma regra de equilíbrio material. Uma regra que tenta permitir que o equilíbrio esperado originalmente, quando o contrato foi pactuado, e aqui olhem o contrato nas lentes do Ropo, ou pelas lentes do Ropo, contrato como veste jurídica de operação econômica, essa regra visa a permitir que a expectativa de ambos os contratantes seja alcançada, aquela expectativa econômica de ganho-ganho, vantagem-vantagem, que, em princípio, está presente quando se pactua um contrato. O melhor dos exemplos aqui me foi dado por um dos professores mais generosos que eu tive ao longo da minha vida, professor Álvaro Vilaça Azevedo, do Largo de São Francisco. O professor Vilaça contava que, num dado momento, a Mercedes começou a produzir um determinado automóvel no Brasil, vocês devem se lembrar, o Classe A, e foram abertas diversas concessionárias. Gente, abrir uma concessionária não é só montar um salão bacana e uma oficina legal. Tá? Pressupõe um contrato. É um tipo de... Dentre outras questões, eu preciso ter permissão para vender aqueles automóveis. Portanto, pactua-se um contrato. Contrato, vamos chamar aqui um contrato de concessionária. Não é necessariamente um contrato de distribuição, nem necessariamente um contrato de agência, que tem lá as suas peculiaridades. Então, a Mercedes se instala no Brasil e pactua esses contratos com concessionárias para a venda de um determinado automóvel. Se a memória não me trai, era o Classe A, com prazo projetado de vigência para 5 anos. Então, a Mercedes contrata contratos de concessão, de concessionária, por 5 anos, com diversas pessoas espalhadas pelo Brasil. Uma delas, em peculiar, em São Paulo, na metade do contrato, percebeu que o negócio não estava legal. E como era alguém que tinha uma visão muito bacana de negócio, de business, disse, Mercedes, disse formalmente, pediu permissão. Mercedes, eu preciso de permissão para ampliar o meu stand. Eu quero montar um stand de vendas diferente. Eu quero fazer um negócio diferente desse que nós temos aqui. Você me permite? Eu vou fazer isso, o projeto é esse, vai ser dessa forma. E a Mercedes disse, legal, faça. E essa obra levou pelo menos 6 meses. Portanto, estamos já com 3 anos e alguma coisa de contrato. Perto do 5º ano de todos os contratos, que começaram no mesmo momento temporal, foi um projeto coletivo, a Mercedes notificou todos os seus concessionários dizendo, não vou mais fornecer esse automóvel. Né? Não vamos mais ter este contrato pactuado entre nós. Né? Nossos contratos têm vigência projetada por 5 anos, estou informando vocês que esses contratos vão terminar. Né? Não quero mais mantê-los. Opa, nesse caso específico, esse contratante se insurgiu para dizer, não, comigo não.
você me permitiu fazer um investimento diferente dos outros. Eu tenho que ter pelo menos o prazo necessário para recuperar este investimento, para reaver este investimento. Essa foi uma questão que, curiosamente, aconteceu antes do Código Civil atual, e o professor Vilaça conta que terminou numa composição que levou em consideração este critério de 5 anos. Então, fechou-se um acordo com um prazo de mais ou menos 5 anos a partir do término da obra para que tentasse recuperar o investimento. Seria ou não uma outra história. Essa questão fenomênica importa menos aqui na interpretação dessa regra. Mas a percepção de que eu preciso dar prazo para que o outro tente recuperar esse investimento é fundamental, porque isso, de fato, me leva a perceber o contrato com operação econômica rasgado, atravessado, cortado pela força normativa do princípio do equilíbrio econômico ou do equilíbrio material. A literatura atribui uma série de nomes a este princípio, os nomes importam menos. Importa a gente perceber que em qualquer contrato eu preciso ter um equilíbrio de direitos e obrigações. E que, em princípio, se as forças são equilibradas, se os polos são equilibrados, se não há alguém com poder negocial dominante em relação ao outro, há uma tendência a isso acontecer com algum grau de naturalidade. Quando há essa distorção nos contratos que nascem a partir da adesão às condições gerais de contratação, eu preciso de intervenção para forçar o equilíbrio. Né? A balança nem sempre está ali com os seus pratos. A balança precisa, às vezes, abrir o olho e enxergar a tênis e enxergar quem ela está observando. Dito isso, e tendo em mente que falamos até agora de 9 formas por meio das quais a gente pode chegar até o fim de um contrato, a 10ª está no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, que se aproxima muito das duas situações anteriormente tratadas com vocês. O artigo 49 do CDC trata da possibilidade de direito de arrependimento. O artigo 49 do CDC trata da possibilidade de direito de arrependimento nas compras feitas fora do estabelecimento empresarial. Direito de arrependimento fora do estabelecimento empresarial. Então, no direito brasileiro, nos contratos de consumo, todas as vezes que alguém compra alguma coisa fora do estabelecimento empresarial, pode se arrepender em até 7 dias, da compra feita, sem nenhum tipo de justificativa. Bom, é assim desde 1990 e deveria seguir sendo assim, não fosse a aprovação ontem, do PL 1179, que aguarda a sanção presidencial e que fez uma pequenina alteração, nesta regra. Então, nós tivemos ontem aprovada em Brasília, no Senado, começou no Senado a votação, foi para a Câmara dos Deputados, a Câmara dos Deputados praticamente não alterou, voltou para o Senado e no Senado Federal foi votado novamente e agora foi para a sanção presidencial. Esse é o projeto de lei que eu estou dividindo aqui junto com vocês. Está bom? 1179 de 2020 é o projeto. Tá bom? Deem uma olhadinha nesse projeto de lei, por favor. Eu volto em 30 segundos. Papai está de castigo hoje, precisando cuidar do bebê, que a mamãe está fazendo uma sessão do tribunal ali, fazendo uma sustentação. Por isso que eu estou aqui, às vezes eu fujo. Esse projeto alterou o artigo 49 do CDC de forma temporária, para limitar o seu alcance. Em algumas situações, hoje, nós não podemos mais
é exercer o nosso direito de arrependimento, em especial na compra de medicamentos. Acho que era pouco comum a situação de alguém que compra um medicamento e desiste no meio do caminho, tá? E de produtos essenciais. O grande problema agora é uma discussão interminável, o que é produto essencial. Por exemplo, para que vocês entendam, se ao lado de produto eu penso em serviços, telefonia celular até hoje não é tratado como serviço essencial. Telefone fixo é tratado como serviço essencial, telefonia celular não. Quantos de nós já não temos mais telefones fixos em casa e temos telefones celulares? E, aliás, telefones que servem para uma série de coisas, e muitas delas que fazemos com mais frequência do que telefonar, literalmente, para as pessoas. E parece hoje cada vez mais comum eu encaminhar mensagens de WhatsApp, escritas ou gravadas, do que ligar para a casa de alguém. Logo, resta o desafio nesta alteração legislativa, ainda que por um tempo apenas, ela está projetada para o final, o meados de outubro, final de outubro, de entendermos adequadamente essa questão. 11ª, se está tudo bem até aqui, me deixem saber, por favor. Se tem alguma dúvida, me contem também. 11, 12 e 13 são situações de resolução. Gente, se a resilição e a denúncia são formas de direito formativo extintivo, a resolução também o é. Para quem não tem isso muito claro, não há como ir em frente sem a leitura dos 6 primeiros tomos do Tratado de Direito Privado de Pontes e ainda, ou pelo menos, dos livros do professor Marcos Bernardes de Mello. Ou Pontes ou Marcos Bernardes de Mello, no que trata especificamente dessas questões. Direito subjetivo, direito formativo. De qualquer sorte, a resolução é igualmente mais uma situação de direito formativo extintivo. O que difere a resolução da resilição e da denúncia? A resilição e a denúncia não precisam de uma justificativa. A resilição e a denúncia não precisam de uma justificativa. Não quero mais internamente, eu não preciso explicar, eu não preciso escorar o exercício desse direito em um dado objetivo. A resolução precisa. A resolução precisa ser exercida a partir deste dado anterior. Impossibilidade, violação de dever contratual ou excessiva onerosidade superveniente. Impossibilidade, violação de dever contratual, tratada de forma grosseira no artigo 475 do Código Civil, ou excessiva onerosidade superveniente, tratada entre os artigos 478 a 480 da Codificação Civil, assunto sobre o qual conversamos nós na última semana. Observamos nestes artigos um pouco daquilo que foi criado na Itália na primeira metade do século passado, no universo que se convencionou chamar excessiva onerosidade superveniente, foi dito a vocês na última semana, piorando o modelo teórico. Então, a resolução pode derivar da impossibilidade, pode estar fundada na violação de um dever contratual, inadimplemento, eventual cumprimento imperfeito grave que não tenha como ser sanado, ou na excessiva onerosidade superveniente. Nós vimos na semana passada que o Código, porque está preso em paradigma superado, né? Ainda vive alimentado exclusivamente por um passado que não existe mais, prefere a resolução em detrimento da
revisão. É preciso de um esforço hermenêutico muito grande que vai se amparar no favor negócio para sustentarmos o contrato. Restam ainda 3 últimas situações a serem exploradas por nós nessa nossa conversa matutina: redibição, frustração do fim e revogação. A redibição é uma forma peculiar de extinção do contrato no contexto de contratos que tenham vícios redibitórios. Já falamos sobre isso em uma aula anterior. Aquele que adquire um bem com vício redibitório pode redibir o contrato. A frustração do fim do contrato me remete a um caso fantástico, o chamado Coronation Case. Estou aqui à procura de um texto para compartilhar com vocês. Um texto bem leve, um texto de leitura bem fácil. Coronation Case. Só preciso conseguir copiar o link para poder compartilhá-lo. O professor Rosenwald escreveu um texto bem interessante que começa abordando para falar da frustração do fim do contrato. Eu trabalho um pouco do tema na minha dissertação no descumprimento contratual publicado pela Juruá, caso tenham interesse em ir além. O fato é que, para contar o caso para vocês, todos nós temos um pouco de noção do quanto os ingleses valorizam a realeza, todo o cerimonial, vimos isso no casamento recente. Mas o fato é que, há aproximadamente um século, o rei, o príncipe Eduardo VII, iria ser coroado. Por isso, Coronation Case. E os ingleses se organizaram para o cortejo, se quiserem, para a procissão. Então, o rei é coroado na abadia de Westminster e segue, provavelmente, para o Palácio de Buckingham. Há um percurso pré-programado. E os ingleses, os súditos, querendo ver a passagem do rei nesse dia marcante, locam sacadas, locam espaços em apartamentos, em casas, situados às margens desse percurso. Pagam uma parte por essa locação. Ao mesmo tempo, os proprietários dos imóveis, aqueles que locaram por esse tempo pequenino, esse espaço, os enfeitam, investem dinheiro nisso, flores, papéis, talvez até salgadinhos. E o que acontece? Suspende-se a procissão, suspende-se o cortejo, suspende-se o percurso, supostamente porque Eduardo havia ficado doente. O que fazer nesses casos? Qual é o grande ponto da figura da frustração do fim do contrato? O cumprimento ainda é possível, mas a razão de ser daqueles contratos desapareceu. A motivação desapareceu. Num paralelo possível que vivemos recentemente, eu não sei se vocês se recordam que há coisa de 5 anos, talvez, a estação de esqui em Bariloche foi fechada. Bariloche é um conhecidíssimo destino turístico de nós, sul-americanos, que quando queremos tentar esquiar ou fazer snowboard. Quer dizer, quem vai a Bariloche vai basicamente para esquiar. Ela tem uma rede hoteleira muito legal, tem um lago lindo, ou, aliás, tem lagos lindos, a região é maravilhosa. Tem uma casa de café fantástica no meio do campo. Fantástica, absolutamente fantástica. Tem um cordeiro patagônico que é maravilhoso. Tem vinhos incríveis. Mas quem vai a Bariloche, basicamente quer ir a Bariloche para esquiar. E a estação de esqui foi fechada por conta das cinzas que foram lançadas por um vulcão naquela região. Materialmente, os ingleses poderiam ocupar as sacadas. Aquelas pessoas que haviam comprado pacotes turísticos para hotéis, voos, hotéis para Bariloche, poderiam ir para lá. Mas não há sentido. Esses contratos perdem o seu sentido. E aí vai se falar em
frustração do fim do contrato. O grande detalhe na frustração do fim do contrato é como dividir estes custos. O grande desafio é tentar entender como dividir estes custos. E, por fim, a 16ª forma que eu consegui catalogar de extinção de um contrato está na revogação. Revogação, revox, retirada da voz. Se a doação é impulsionada por uma liberalidade, tem uma peculiaridade, doação pura especialmente, e aqui o autor a ser lido, a monografia é Luciano de Camargo Penteado. Se a doação é impulsionada, a doação pura especialmente pela prática de uma liberalidade, as situações de ingratidão especialmente legitimam a retirada da voz que deu vida a este contrato, da voz que deu vida a este contrato. Mesmo porque a doação, em algumas situações, se aperfeiçoa como contrato com uma única declaração de vontade, tal qual, havendo tempo ao longo do nosso curso, eu vou mostrar para vocês. Existe pelo menos uma regra no Código Civil que dispõe assim expressamente. Curiosíssimo, um contrato que pode ter vida a partir de uma única manifestação de vontade. A lei aceita a doação pelo donatário. Não estamos falando de silêncio do donatário, de aceitação pelo silêncio. Estamos falando de dispensa de qualquer tipo de manifestação de vontade, o que inclui a inação, o que inclui o silêncio. E percebam que citamos 16 formas e em momento algum anterior a esse eu usei a palavra rescisão, porque não existe rescisão no direito brasileiro como forma de extinção do contrato. A rescisão, infelizmente, ainda está muito presente no vocabulário jurídico por conta do texto do artigo 1092 do Código de 16, do Código Civil revogado, construído a partir de manifesta atecnia. Portanto, não vamos falar de rescisão. Rescisão pertence ao direito francês e lá serve para tratar duas situações, lesão e estado de perigo, que entre nós são hipóteses de anulação. A anulação como uma forma de extinção do contrato. Ainda que eu precise forçar um pouquinho o contexto para afirmá-lo, por exemplo, quando eu tenho meu referencial no Ponte de Miranda. Mas, de qualquer sorte, eu acho que didaticamente é importante a gente falar da anulação como forma de extinção do contrato. Mas é mais importante, numa dogmática sofisticada, afastar, banir a rescisão do nosso universo. Para terminar, eu disse aqui para vocês aquilo que me parece ser o mais correto, o mais sofisticado, teoricamente. Há muita discussão, há muito enfrentamento gentil, obviamente, na literatura jurídica. Se vocês abrirem 4, 5, 6 manuais, é bastante provável que nenhum deles vai coincidir no tratamento desse assunto. E há pouquíssimos artigos que enfrentam questões pontuais nesse universo. Nenhum que eu tenha lido até hoje que enfrente todo esse tema. Talvez o mais completo seja o livro, não um artigo científico, o livro do recém-falecido ministro Rui Rosado, a respeito da extinção dos contratos, publicado na coleção, me deem só um segundo, nesta coleção aqui, Comentários ao Código Civil. Nós temos alguns dos volumes desta coleção na nossa biblioteca, não sei se temos esse, para dizer bem a verdade para vocês, tá? Percebam que ele trabalha os artigos 472 a 480. Do 472 ao 480, nós temos basicamente o distrato, a resilição, talvez ali na regra a denúncia possa ser encontrada, temos a condição resolutiva expressa, temos a resolução por violação de dever contratual, temos a excessiva onerosidade superveniente e temos ainda duas regrinhas, o 476, exceção do contrato não cumprido, e o 477, a exceção de inseguridade, que não pretendo abordar neste momento, porque não são formas de extinção do contrato. Este é um livro que merece ser lido e, mesmo completo como é, não aborda todas as formas aqui catalogadas.
Com isso, eu encerro a minha parte expositiva nessa conversa, agradecendo, meninos e meninas, o carinho e a atenção de vocês.